Olá, vou gravar o nosso vídeo 8 já, que tem como tema a importância da adequação do material didático para o eixo. Esse é o nosso último vídeo, gente. Então, não esqueça de comentar todos os outros, lembrando que é o comentário que vai validar a certificação e a participação de vocês. Não pelo certificado, mas eu preciso também da ajudinha de vocês, né? Então, eu preciso um comentáriozinho lá. Qualquer coisinha já me ajuda muito. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de educação que precisa de atenção como qualquer outra, mas que carrega uma característica especial, que é o fato de ter como maioria alunos adultos, vividos, com opiniões e experiências concretas. A intenção do processo de ensino torna-se outra e não se trata exatamente de procurar ensinar tudo, como se o aluno não soubesse nada, mas de explorar a inteligência dele como um todo e entender quais são as reais necessidades de aprendizagem. A questão colocada é que a abordagem do professor em relação ao aluno nem sempre é feita com base nessa linha de raciocínio e pode ter caráter infantilizado, baseado, por exemplo, no uso das metodologias e materiais utilizados no ensino fundamental regular, que nada tem a ver com a realidade das turmas do EJA. Por esses motivos, destaca-se a importância do material específico e da relação professor-aluno adequada para que nada se deixe passar. É necessário que exista ideia da importância do conhecimento da realidade para que a própria escola não afaste do aluno a chance que ele está buscando, pois em um caminho cercado de grandes desafios, qualquer falha poderá ser desmotivadora. Destinado a jovens e adultos que por algum motivo não tiveram a oportunidade de permanecer na escola na idade própria, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, é um curso ofertado aos que têm a partir dos 15 anos de idade com interesse em concluir os ensinos básico e secundário. A Lei de Diretrizes 996 registra a necessidade de garantir aos que não der continuidade aos estudos, sendo o homem um ser social, acesso à educação sem a abordagem adequada pode ser não suficiente. O tempo perdido longe da escola é de fato a grande problemática que fará o aluno do EJA a retornar às salas de aulas, mas essa característica não o resume, e por isso é necessário reconhecer que para mantê-lo interessado e participativo até o final, depende também do professor e da equipe pedagógica de uma maneira geral. Segundo os dados de algumas pesquisas nacional por amostra de domicílios do ano de 2007, 42,7% dos alunos de um total de 8 milhões abandonaram os cursos dos EJAs. As razões para a relevância desse índice variaram para os principais fatores contribuintes. Foram horários de aula incompatíveis com os do trabalho e metodologia contrária à realidade do aluno. O professor educador é quem guia os caminhos dos processos educativos, mas isso não o torna dono da verdade absoluta. Por isso, ser receptivo, perceptivo e receptivo é uma característica importante que poderá permitir enxergar o potencial intelectual e cultural já presente na vida do aluno, que de forma alguma merece sentir-se constrangido ou ridicularizado ao retomar os estudos. Através da troca, pode-se aprender e ensinar de forma simultânea, e essa prática, através da educação, além de política, poderá ser edificadora para o homem. A educação de Paulo Freire deslumbra não é apenas politicamente utilitária. Ela não objetiva somente criar novos quadros para um novo tipo de sociedade. Há uma proposta politicamente mais humana, a de criar com o poder do saber do homem libertado, um homem novo, livre também de dentro para fora. Paulo Freire foi o grande idealizador da metodologia que propõe a alfabetização de jovens e adultos ideal, desenvolvida a partir da cultura, por isso terá grande destaque no trabalho. Freire traz em seus ideais sentidos filosóficos e humanistas, desenvolvendo o conceito de inconformidade. A importância desses ideais não poderia ser maior, levando em conta que anula a exclusividade do tradicionalismo e o descaso disfarçado e arrastado por anos em relação à educação de jovens e adultos. O homem em sua realidade ganha um reconhecimento, fazendo com que fique em evidência a necessidade de se planejar para os mais velhos de uma maneira geral, envolvendo abordagem, metodologia e material didático, que são o tripé da base da educação de jovens e adultos. A evasão nas turmas de EJA é um fato frequente no Brasil. É de suma importância que se busque meios de detectar os erros e reforçar os acertos diante dessa problemática. Desta forma, a pergunta norteadora desse trabalho seria: qual chave para despertar a motivação e manter o aluno até o final do curso, fazendo com que se sinta respeitado e parte integrante da sociedade? A contribuição científica no âmbito da pedagogia inclui o ato didático e de ensino. A educação é a aplicação dos métodos próprios, que assegura o sujeito educando a formação e o desenvolvimento de suas características
intelectuais, físicas e morais. Ser mediador da educação é um ato sublime e precisa ser feito com louvor. Para exaltar a importância e o conhecimento da ação, se um aluno tornar-se ainda mais pensante, reflexivo e cheio no que se diz ao conhecimento, provavelmente foi feito um bom trabalho em sala de aula. Isso significa um profissional da educação, uma instituição de ensino e o esforço do aluno. Desta forma, é necessário destacar que nenhum segmento da educação deve ser diminuído, pois dessa maneira o aluno também estará sendo, e o próprio educador estará praticando o ato com ele mesmo. Portanto, se há maneiras de reinventar para que acertos sejam feitos, como criar e recriar com a fé de que as coisas podem mudar para melhor. Assim deve ser feito, assim como o próprio educador, autor da citação, buscou no que se diz respeito à educação de jovens e adultos. Na visão de Paiva, a importância da educação como instrumento ideológico poderoso é muito clara, tanto para os que detêm o poder, quanto para aqueles que pretendem disputá-lo. Já Cortella, 2014, coloca sem determinar série ou idade no que se diz à escolaridade. A importância do conhecimento na educação escolar, a partir da sua perspectiva, é: conhecimento é vida, conhecimento e informação para quê? Para fazer crescer a vida, e o conhecimento é um poder, mas poder serve para quê? Que sirva a capacidade de fazer com que a vida se eleve. Conhecer os principais traços históricos da educação popular é fundamental para entender uma série de fatores que determinam uma espécie de processo evolutivo desde a chegada dos jesuítas até os anos 2000. A análise dos fatos pode despertar diferentes perspectivas, dependendo do ponto de vista crítico dos que se aprofundam. Por um lado, muito se conquistou no que se diz respeito a recursos, democracia e acesso. Por outro, devido aos anos, mudanças políticas e outros fatores sociais, o Brasil deveria estar a passos largos à frente da atual realidade. Neste caso, o destaque vai para a educação de jovens e adultos. O EJA, como modalidade de ensino, perpassa por um processo, o período colonial, período em que jesuítas exerciam ação educativa, o império com a chegada da família. Em 49, os jesuítas chegam no Brasil com o objetivo de cristianizar as populações indígenas no território colonial, criando pretensiosamente um sistema educacional que submetia as populações nativas à desapropriação cultural através de missões organizadas com foco no trabalho e na religiosidade. Concomitante às missões, os jesuítas trabalharam na fundação das primeiras instituições de ensino. A ação dos jesuítas é a primeira amostra de que a educação pode ser trabalhada de maneira equivocada, dependendo da finalidade. A questão religiosa e a conquista da mão de obra ideal seriam os resultados esperados, além do monopólio dos primeiros grandes colégios. A Reforma Pombalina é um acontecimento histórico marcando também traz com ele a possibilidade de pensar em uma educação no sentido real. Pombal, 1759. Em 1879, o Brasil surge a Reforma Leôncio de Carvalho, que trazia consigo característica marcada de rotular o analfabeto como a pessoa dependente da tomada pela incompetência. Apesar de na década de 20 a educação de adultos ainda ser englobada ao ensino elementar, esse é um período em que começa a assumir importância, mas o conhecido ensino supletivo aparece só em 1931. Os sistemas supletivos estaduais começaram a se expandir após a Revolução de 30. Junto aos sistemas comuns de ensino, obtinham crescimento concentrado do Distrito Federal e nos estados do Sul. A educação tomava um rumo e a visão de que o analfabetismo estava diretamente ligado à marginalização e à pobreza era de grande questão social. A partir disso foi lançada pelo governo de Lourenço Filho a campanha de educação a adolescentes e adultos, iniciada nos anos 40, direcionada principalmente às zonas rurais, fazendo uma analogia. Funcionava como uma grande rede lançada ao mar, com a intenção de carregar muitos peixes de uma só vez. Na prática, os peixes seriam os novos eleitores do Brasil. Os educadores que trabalhavam pela campanha normalmente eram voluntários. Ao final do curso, era emitido a cada aluno um certificado de conclusão do primário. A campanha obteve resultados insatisfatórios e terminou ao final da década de 50. Paulo Freire entrou em cena apresentando a prática de uma educação interdisciplinar, visando principalmente a libertação dos oprimidos, através da abordagem humanizada à ação cultural libertadora. O aluno não é visto por ele como um depósito de descarga do conhecimento transferido. Paulo Freire criticava a perspectiva e rotulava o analfabeto como ignorante
e a denominava na educação bancária. O termo só muito interessante. O professor não se envolve com as particularidades do aluno, apenas transmite o que sabe independente das dificuldades da jornada ou do histórico, assim como um depósito de dinheiro para um banco. Em 1960, o EJA foi marcado pela instauração do Plano Nacional de Alfabetização, dirigido por Freire, que após a aprovação do Ministério da Educação, o sistema foi implantado em nível nacional, tendo seu reconhecimento em todo o país pelo sucesso que obteve. A década de 60 foi basicamente marcada pelo estouro do método Paulo Freire.